O que esperar do centro espírita? Sim, muitas pessoas que nunca foram no centro espírita ficam pensando: meu Deus, eu gostaria de ir no centro espírita, mas eu tenho medo, o que será que acontece? Vou ser tomado por espíritos, existem espíritos circulando lá, as pessoas dançam, pulam, gritam, fazem escândalo, o que acontece lá dentro? Né? Será que eu vou ficar com medo? Né? E aí acabam deixando de conhecer uma doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita. Então vamos falar sobre isso. O que esperar do centro espírita? Bem, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Aprendendo sobre Mediunidade. Se você chegou agora, meu nome é Anderson Gomes. Se você gostar do vídeo, somente lá no final você curte o vídeo e se inscreve se você gostar. Se você gostar mais ainda, além de se inscrever, nós temos as nossas lives todas as terças-feiras às 20 horas. Bem, eu acho que eu já lembrei de tudo que estava falando na introdução. Muita gente já até pulou para frente o vídeo, né? Vamos então falar sobre essa questão do que esperar do centro espírita. É a sua primeira vez, você gostaria de ir, mas você fica criando um monte de caraminholas do que pode ser um centro espírita. Veja que eu estou falando aqui de um centro espírita. O que é um centro espírita? É um centro que segue a doutrina de Kardec, a doutrina espírita, que se baseia nas obras de Allan Kardec, naqueles 5 livros de Allan Kardec. Tá? Então, este centro espírita é que nós vamos falar, certo? Veja aqui, existem alguns centros espíritas que são diferentes. Não quer dizer que alguns não sejam espíritas. Não, todos são espíritas. Tá? Seguem a doutrina de Allan Kardec. Primeira coisa, para a gente entender o que é geral nesses centros. Tá? Centros espíritas não têm imagens. Centros espíritas, as pessoas não precisam usar roupas especiais, diferentes, de cores. Não precisam usar símbolos, não precisam usar nada no corpo como identificação. Às vezes as pessoas usam um mero uniforme, uma camiseta ou coisa do tipo, né, para se identificar como um trabalhador do centro. Centros espíritas não têm velas acesas, não têm altares, não precisam de imagens de Jesus. Às vezes tem um quadro na parede meramente decorativo. Tá? Ninguém precisa ir lá acender vela embaixo daquele quadro. Ninguém também trata Kardec como uma espécie de santo, ou revelador, ou profeta. Kardec era um homem que codificou a doutrina. Né? Ele fez esses 5 livros interpretando mensagens de espíritos. Então veja, entenda isso. No centro espírita não tem nada disso. Ninguém bebe, ninguém fuma, ninguém dança, ninguém acende vela, não tem imagens. Tá? Eu não estou falando que outros são errados, não, estou identificando. No centro espírita é assim. Nos centros de matriz africana, como de Umbanda, por exemplo, existem os rituais que são particulares da Umbanda, certo? Mas nós estamos aqui falando do centro espírita. O centro espírita não tem necessidade de nada disso, não é da cultura do espiritismo, tá? Bem, aí eu falei que tinha alguns centros diferentes. Em relação ao que eu falei primeiro, todos são iguais, tá? Mas agora, tem centros, por exemplo, que gostam muito de trabalhar somente com palestras. Então você vai no centro espírita, tem muita palestra, né? Muita apresentação de material sobre a doutrina espírita, sobre evangelho. Sim, nos centros espíritas se fala de evangelho, de Jesus, de Bíblia. As pessoas falam, né? Ah, mas evangelho, Bíblia. É Bíblia, é o que está escrito na Bíblia lá. Kardec fez o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que não é uma Bíblia dos espíritas, não. É simplesmente um livro de estudo, que tem pedacinhos da Bíblia que são comentados. Só isso. Não é um livro que tem a pretensão de ser uma Bíblia. Também não é um livro sagrado, não é sagrado. É um livro que explica, é um livro para você aprender. Então, tem centros que são muito palestras. Você vai lá para assistir conteúdos da doutrina espírita. Tem centros que são muito evangelizadores, então eles trabalham muito em cima do evangelho. Tem centros que são muito de ensinamento das questões mediúnicas da espiritualidade. Tem centros que são muito focados na reunião mediúnica, sim, aí onde tem os fenômenos de comunicação.
tá? Então tem centros mais focados nisso. Então eu falei de centros que têm focos. Tem centros que são muito focados no social, na caridade, atendimento fraterno. Porém, existem muitos centros que entrecruzam esses assuntos. Então você pode ir lá, tem palestra, mas tem reunião mediúnica, tem estudo do evangelho e tem estudo da mediunidade, ou pode ter tudo isso junto, que seria o ideal, né? O ideal de todos os centros espíritas, ter a reunião mediúnica, o evangelho, a palestra, os estudos, o trabalho social. Então, grandes centros espíritas têm a capacidade de abarcar todos esses conteúdos. Centros mais pequenos, às vezes, focam em um conteúdo ou dois conteúdos, ou às vezes em um mais forte e outro mais fraco. Não quer dizer que um tem mais valor e outro menos valor. Às vezes, nos pequenos centros espíritas, que você vai lá, tem poucas pessoas que são trabalhadoras, que é ali que você às vezes encontra estudos melhores, mais apurados. Também não é uma regra, tá? Mas para você que quer ir num centro espírita pela primeira vez, eu digo para você, experimente, vá em um e vá em outro. Não tire a doutrina espírita toda por um centro que você visitou. Porque às vezes a pessoa pode sim ter uma má experiência, visitar um centro espírita e não gostar, alguém foi mal educado. Sim, mas como assim, Anderson? Você está dizendo que pode entrar num centro espírita e uma pessoa ser mal educada? Por que não? Estamos falando de pessoas. Né? Digamos que você vai lá e justamente aquela pessoa que estava na porta, naquele dia, aquela pessoa estava de mau humor, ela estava doente, com dor, estava impaciente, ou brigou em casa, teve problemas. Sim, pessoas espíritas têm problemas. Ninguém vive num manto de perfeição ou de proteção espiritual. Agora um outro ponto. Então, visite diversos centros espíritas e veja aquele que você gosta mais, que você se sente bem dentro. Algumas pessoas pensam assim, Anderson, eu vou entrar lá e já vai ter uma reunião mediúnica acontecendo, eu vou ver espíritos se manifestando? Não, nem sempre. A maioria das casas funciona com trabalhos fechados. Então você nunca vai ver uma reunião mediúnica acontecendo. Você vai ver palestras, vai ter passe, sim, você pode ir lá, tomar passe, né? Que é como parecido com um reiki, parecido com uma canalização de energia para cura ou coisas do tipo. Mas vejam que essas casas têm essa preferência de trabalhar assim. Elas entendem que é mais eficiente ou mais seguro trabalhar dessa forma. Algumas casas, por exemplo, a casa que eu trabalho, o trabalho mediúnico ele é aberto. Então você pode assistir. Não é um trabalho aberto para curiosidade, para você ir lá querer comprovar ou, sei lá, ficar se divertindo com aquilo. Não funciona para isso. E a gente também nunca teve esse tipo de problema. Anos que eu trabalho lá, né? As pessoas sim podem visitar, elas geralmente já têm ideia, elas já sabem, elas entendem a existência de espíritos e elas assistem, participam, e não é um assistir de ficar assistindo para distrair a pessoa, para entreter. É de você interagir energeticamente, é de você participar, ficar em oração enquanto o trabalho está sendo feito e você ser uma espécie de colaborador e não ficar só assistindo. Tá? Apesar de as pessoas chamarem desse nome, né, assistência, as pessoas que ficam ali sentadas em cadeiras participando, somente assistindo. Mas vejam, a questão é que outra coisa que as pessoas pensam é que, mas se eu for então numa reunião mediúnica dessa, corro o risco de um espírito se manifestar e falar meu nome, me chamar? É possível. Pode ser que um ente querido meu se comunique, é possível também. Pode ser que você receba uma psicografia ou até uma comunicação psicofônica de um ente querido falando através do médium. Tudo isso é possível. E pode ser que não. Não tem como medir isso. Outra preocupação que as pessoas têm. Anderson, se eu for, eu acho que eu sou médium. Se eu for no centro espírita, pode um espírito se manifestar através de mim lá, só pelo fato de eu estar lá? Geralmente não. Mas é possível que você sinta alguma coisa. Mas aí você vai estar num lugar com pessoas que vão estar lá para te ajudar com isso. Tá? Você vai estar num lugar que é especializado nisso. Você não vai estar lá sozinho, perdido. Né? Não é como estar em casa e de repente sentir uma influência espiritual e você não saber o que fazer. Justamente lá você pode levantar a mão e dizer, olha, eu estou me sentindo assim, dessa forma, o que é isso? Me ajude. E as pessoas vão te ajudar bem tranquilamente. Você não precisa e nem deve dar comunicação
mediúnica na primeira vez que você vai num centro espírita. Algumas pessoas dizem assim, Anderson, mas eu até já fui, mas eu senti um desconforto, uma dor de cabeça. É um caso específico que você tem que analisar. Às vezes a pessoa vai e ela começa a sintonizar energias negativas, que são de espíritos que estão lá para receber o socorro. Tá? Não quer dizer que ela está trazendo para ela e deglutindo e se alimentando daquilo, não. Você simplesmente sente. Algumas pessoas sentem isso porque às vezes tem um espírito obsessor com elas, e esse espírito não entra na casa espírita, mas ele fica chamando, pedindo para a pessoa voltar e sair de lá e mandando ondas de medo, de pavor, para que ela se sinta mal. E aí a pessoa se sente mal. Eu não vou mais na casa espírita, eu fui lá, eu senti enjoo, dor de cabeça, deu umas coisas, né, umas tonturas e eu não vou mais. É a mediunidade dela falando, dizendo, olha, você precisa entender isso. Né? E às vezes aí tem o obsessor ali, mandando energia. E aí onde ela tem que identificar. Se ela já tem isso, o ideal é que persista em ir na casa espírita para que ela consiga aprender a modular. Porque se isso acontece mais forte na casa, acontece menos forte no dia a dia. Mas ainda assim você sente desconfortável. E aí a casa espírita é justamente o lugar para você ter entendimento. Talvez alguns digam assim, mas Anderson, tá, fui lá sentir espíritos e aí eu devo virar espírita? Não, você não vira espírita. Você começa a aprender e aí é uma opção sua seguir essa doutrina. É uma doutrina, não é uma religião. Não te desobriga de parar de ir na igreja. Você pode continuar indo se você quiser, exercitando outras fés do jeito que você preferir. Mas te ajuda a entender a mediunidade em você. E você vai ver que com o tempo você vai compreender mais e vai se tornar muito mais saudável, né? Você entenda que existem já hoje em dia pesquisas científicas que comprovam que médiuns que controlam a sua mediunidade são mais saudáveis que pessoas que até acreditam não ter mediunidade. Isso são pesquisas científicas feitas por psiquiatras no Brasil. Então, meus amigos, espero que tenham gostado desse vídeo para falar um pouco de como é que é a prática no centro espírita, como é que é quando você entra lá, né? Você sempre vai ser bem recebido, tem pessoas te direcionando, te auxiliando. Visite centros diferentes, não leve a mal se às vezes você chegar num mau dia, um trabalhador não estar bem, né? Tente ir de novo e veja como é. Se você vê que aqueles comportamentos negativos persistem, troque, vá para um outro centro espírita, porque um centro espírita não representa o espiritismo inteiro. Então é questão de você buscar a casa. No espiritismo tem muito isso. Aquela casa que você entra e lá o teu coração bate mais forte, você se sente mais acolhido. Então busque e você vai encontrar um bom lugar para você. Então é isso que você pode esperar de um centro espírita. Acolhimento, amor, carinho, conhecimento, desenvolvimento pessoal e espiritual. Então espero que tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço, muita paz, muita luz. Até a próxima.